Dizem na homeopatia que se não fizer bem, mal também não faz. É a frase clássica atribuída à famosa água com açúcar. Mas hoje eu vou contar um segredo para vocês que as pessoas às vezes escondem no mundo dos negócios. No marketing não existe placebo, não existe homeopatia. Se não fizer bem, vai fazer um mal danado para tua empresa. Eu sou Alex Santos e esse é o podcast Marketing Não é Homeopático. E para ter o primeiro episódio, o paciente zero, o início de tudo, eu trouxe uma pessoa que é sensacional, que vai falar sobre um mercado que tem crescido de forma gigantesca. Eu vou chamá-lo de Thomas, mas eu vou deixar que ele faça a apresentação do seu nome, a explicação de tudo mais, para a gente bater esse papo gostoso sobre marketing e e-commerce hoje. Seja muito bem-vindo. Então, obrigado pelo convite, Alex. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Hendry Thomas, sou cascavelense, fui adotado por Cascavel há 16 anos. Né? Estou aqui trabalhando com marketing digital, mas muito focado em e-commerce. E nos últimos 6 anos a gente intensificou muito o nosso trabalho, principalmente com a nossa plataforma, né? E com o apoio que a gente dá para os empresários, tanto na parte educacional quanto na parte de botar a mão na massa mesmo, né? Então, hoje a gente gera em torno de 50 milhões de reais ano de faturamento com a nossa base de clientes, com o que a gente gera aqui no mercado, tanto para Cascavel quanto em todo o Brasil, né? E sim, cara, o mercado de e-commerce não tem mais volta, né? Falar de varejo hoje, falar de marketing, falar de internet, a gente está falando de vendas pela internet. E aí a gente precisa de veículos, plataformas, e é isso que a gente faz. Perfeito. Ele está sendo modesto, gente. Ele está sendo modesto porque nós estamos falando, se não um dos maiores nomes de referência do marketing, do desenvolvimento de e-commerce do país. Dá para falar isso sem medo de errar, porque ele tem feito um trabalho gigantesco, tem construído uma carreira monstruosa e dá orgulho de dizer que saiu de Cascavel e não tem, né, o céu é o limite, o mundo é o limite para quem está buscando esse conhecimento. Eu queria saber como que você foi parar, porque assim, eu sei que a tua formação original é administração de empresas, teve várias pós ali no meio, vários cursos, formações gigantescas também, mas eu queria saber como é que você foi parar no e-commerce de modo geral, né? E como que, poxa, foi parar nesse mercado maluco, porque se a gente for pensar no Brasil, embora a gente tenha lá os primeiros e-commerce da Avon, né, que a gente conhecia, é, é novo, né? É um mercado completamente novo. Como que você foi parar ali nesse universo? Então, Les, cara, a gente começou a rodar a cidade prestando serviço lá em 2010, meados de 2011, início de 2011 ali. E a gente vendia guia de internet, a gente vendia Google Meu Negócio, a gente vendia criar fanpage, a gente vendia as landing pagezinha, a gente nem sabia o que estava vendendo na verdade no começo, mas a gente estava vendendo algo na internet, né? E ajudando as empresas a lançarem seus produtos, a se posicionarem na internet. Depois a gente começou com o trabalho de performance, de tráfego pago e tudo mais, mas no modelo software house, no modelo prestação de serviço, e sem uma marca consolidada, sem se posicionar como tecnologia. E assim a gente foi até 2017, mais ou menos. A gente chegou a fazer mais de 3 mil sites só em Cascavel. Muito site, muito projeto. O que você imaginar de site a gente já fez aqui na cidade, sabe? Mas eu comecei a perceber o movimento quando eu ouvia o cliente. Né? Porque eu sou um cara de muito chão. Uhum. Eu sempre estive do lado das empresas, visitando o empresário, tomando café, mas põe café nisso, tá? Para ouvir a dor do cara, para entender o que estava acontecendo. E eu comecei a perceber, poxa, Hendry, eu preciso vender direto, cara. Eu preciso vender direto porque não estou conseguindo contratar. Meu concorrente já está vendendo. O meu cliente vem aqui, prova o sapato, mas vai no site e compra de alguém. E eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. A gente já fazia e-commerce, mas no modelo software house. A gente já fazia, quebrando o galho de muita gente. Cara, muita gente já terceirizou com a gente, tem coisa rodando até hoje aí, mas não aparece, a gente não aparece porque a gente só prestou um serviço, né? E eu pensei, poxa, não é possível, estou ajudando um monte de gente a ganhar dinheiro. Nosso trabalho é bom. Eu sou um cara pesquisador, você me conhece. Vou atrás, estudo. Se eu não sei, eu procuro alguém que sabe. Pô, só na minha formação, se juntar tudo ali, são mais de 500 mil reais só em mentorias pagas, só em coisas tipo dark assim mesmo, entendeu? Coisa que não é pra... Você não acha na esquina esse tipo de conhecimento. Então eu pensei, poxa, eu sei fazer, já estou fazendo alguns bilionários através do meu trabalho e aí
preciso ir para e-commerce direto. Então, a gente pivotou o negócio realmente em meados de 2018 para se tornar uma plataforma de e-commerce com o nosso nome, com a nossa estrutura, com a nossa filosofia de trabalho. E assim foi. E aí a gente começou de uma forma muito singela, muito humilde, aprendendo mesmo nesse mercado, entendendo o mercado de pagamentos, entendendo o mercado de logística, frete, entendendo o mercado de ERP. Mas a gente caiu de paraquedas nesse mercado muito pela escutativa, né? De você entender o que realmente o mercado está precisando. Porque quando você está na frente de um empresário, você está propondo uma solução, e ele fala, cara, é bom, só que não funciona para mim agora, eu preciso vender direto, preciso ir para a internet. Então, foi aí que a gente identificou, de fato, essa demanda, e aí começamos a contratar pessoas e fazer, de fato, a coisa acontecer, né? Muito bom. Então, foi isso aí. E aí uma pergunta que não quer calar, e eu acho que é uma dúvida de muita gente. Qualquer coisa pode ser vendido na internet? Qualquer coisa, quando eu digo da internet, é bom que a gente saliente bem, até porque a ideia desse podcast é tirar essa ideia da homeopatia do marketing, Sim. mas de todo e qualquer comércio. Porque Sim. eu vejo que tanto a venda quanto o marketing, ele está muito nessa ideia de que qualquer um pode, qualquer um consegue. E, de fato, não vamos desmerecer e dizer que não, né? Todo mundo consegue desde que. Desde que. Cara, excelente pergunta. Cara, tudo vende na internet? Sim, tudo vende na internet. Tudo mesmo, né? Tanto que existe a Deep Web, existem mercados obscuros aí, ou seja, tudo vende. A questão vende até quando, né? A questão se você vai prosperar nesse tipo de situação. Mas aí, claro, a gente entra em vários nichos, né? A gente pega o mercado de saúde, né? Então a gente pega o mercado de estética, skincare, por exemplo, TikTok Shop hoje está um absurdo, né? Mercado de suplementação, né? Mas tudo vende pela internet, até ordenhadeira de tirar leite de vaca. Eu tenho clientes que vendem, cara, milhões mês com a gente ali. E até esse case, por exemplo, quando ele veio procurar, eu nem botava muita fé que vendia. E a gente tem, e comprovadamente. Então, cara, de tudo se vende. Mas para vender na internet, cara, a gente tem um tripé, um método que a gente acredita e já validou e funciona, que é pessoas, produtos e plataforma. E aí, quando a gente traz isso para o marketing, eu preciso de ter pessoas que têm demanda para comprar, que querem comprar alguma coisa, que tem um problema para resolver. Beleza? Aí eu preciso de ter um produto para atender essa demanda. Então, as pessoas convergem, elas concordam entre si que precisam de algo, elas têm uma tribo, uma comunidade. O produto convence essa pessoa pela oferta, pelo valor, pela embalagem, pela entrega, pela garantia, mas precisa de ter uma plataforma para que uma venda aconteça. Quando eu falo plataforma, não estou falando só de e-commerce. Uma loja física é uma plataforma. Um WhatsApp é uma plataforma. O Direct no Instagram, tem muita gente que vive o OLX é uma plataforma. O Marketplace do Facebook, muita gente ganha dinheiro no Marketplace. Também a plataforma. Um Marketplace, o Mercado Livre, Shopee, Amazon, também é uma plataforma. Mas o que eu acredito muito, e eu sou um cara, como eu te falei, pesquisador e eu gosto de número, onde sobra mais dinheiro é quem tem loja virtual própria. É quem consegue desenvolver o marketing, é quem consegue criar marca, é quem consegue cobrar pela mesma água R$50, como a gente tem em casos aí famosos. É a mesma água, mas o marketing transformou a experiência, a percepção de valor. Então, quando você consegue achar as pessoas que estão dispostas a comprar um produto, quando você consegue precificação, trabalhar nome, trabalhar marca, embalagem, logística para atender essa demanda. E quando você tem uma plataforma onde as pessoas confiam, gostam e querem comprar lá, você tem um negócio bilionário. Então, é sobre isso. Rendro, eu quero vender caneta personalizada. Vamos vender canetas personalizadas. Vamos descobrir quem são as pessoas que estão dispostas a comprar isso. Vamos desenvolver um produto que atenda essa demanda e vamos achar o lugar que as pessoas estão dispostas a comprar e vamos fazer acontecer. Então, é muito sobre isso. Então, respondendo a tua pergunta, tudo vende pela internet. Desde que você tenha pessoas, produtos e plataforma conectado de uma forma bem coerente e alinhada. Esse que é o negócio. Muito bem. Então, olha só. Anota aí. Pessoas, produtos e plataforma. Ó, plataforma. A ideia é extremamente interessante. Por quê? Porque aí a pessoa está pensando assim, poxa, mas então quer dizer que eu não tenho loja, não tenho... Cara, só mudou o formato, né? O formato, porque muitas pessoas imaginavam lá atrás que era muito simples de abrir um comércio. Eu ia lá, abria minha empresa, abria minha porta
E é isso, a hora que entrar alguém entrou e isso tem acontecido e acontece também no e-commerce, a pessoa, eu abri meu site, eu fui pro marketplace do Facebook e agora eu vou ficar esperando, vou sentar na frente do computador e esperar os cliques acontecerem. Cara, é muito relativo isso aí, Alex. Quando a gente entra no mercado, por exemplo, de marketplace, é muito rápido por causa que a audiência é muito grande. Então, por exemplo, eu vou vender essa caneca aqui na Shopee. Você vai vender rapidamente essa caneca na Shopee se você tiver preço. Opa! E se você tiver estoque. E se você tiver gestão. Entendeu? Mas muita gente se aventura ali, vou comprar uns produtinhos aí e vou botar lá. O que acontece? O marketplace ele te dá visibilidade, ele te dá confiança porque as pessoas estão comprando de você. É isso que eu fico muito puto quando eu falo de marketing. Porque assim, nossa, Alex, que caneta legal, onde você comprou? Comprei no Mercado Livre. Eu não comprei da empresa que fez, que embalou, que foi atrás do fornecedor, que e fez a nota fiscal, colocou na logística. Você comprou do Mercado Livre. O Mercado Livre fica com a fama de toda e qualquer venda. Entendeu? Agora você imagina um cara que foi desenvolver uma marca de camiseta, que foi atrás de costureira, foi atrás de facção, foi atrás de desenvolver o produto, foi atrás da embalagem, fez um negócio, investiu em pesquisa e desenvolvimento de produto. E ele fez tudo, ele colocou para vender no marketplace. Aí quando chega o pacotinho amarelo, você fala para a esposa, olha que legal, nossa, onde você comprou? Eu comprei do Mercado Livre. Você não comprou da empresa. Isso para mim, que sou empreendedor e crio, tem várias outras empresas que eu administro, cara, me dói no peito. Dói, nem imagino. Porque simplesmente você vira só um operador logístico. Você vira só uma pessoa que leva e troca produtos por dinheiro. Qual é o problema disso aí? Tem muita gente que não tá nem aí. Eu conheço um cara que vende 50 milhões mês e vai pivotar para 100 agora. Ele vai fazer vários investimentos. Ele diz assim, Henry, se eu estiver ganhando 1,50 no produto, eu quero que se exploda. Se tiver dando ROI... Eu tô fazendo, só que o cara é importador, o cara roda, tipo, ele vende 1000 canecas dessa aqui por dia, entendeu? Então, o cara não está preocupado em marca, não está preocupado em... É um outro jogo. E a gente tem que ser realista. O empresário médio, comum, brasileiro, não é todo mundo que consegue isso. São casos isolados, né? Então, eu acredito no jogo do branding, no jogo da marca, no jogo de gerar valor, porque aí você vai, eventualmente, vender até menos e ganhar mais. Sim, né? sim. Então, respondendo a tua pergunta, cara... Marketplace, com certeza, para quem quer começar, é muito bom, mas não fica só lá, entendeu? Você precisa ter um time comercial respondendo inbound ali, você precisa ter a tua loja virtual própria, porque o grande jogo do e-commerce não é a primeira venda. Fazer a primeira venda qualquer um faz. Eu pego isso aqui e coloco 80%, eu vou vender. Não é difícil. Agora vender de novo, e vender de novo, e ter lucro, que é o negócio, Alex. Porque qual que é o negócio? Você vende no marketplace, você não tem o dado do cliente, você não tem o e-mail dele, você não tem o WhatsApp dele. Você só imprime a etiqueta e manda entregar. Na loja virtual própria, não. Você tem os dados do cara, você sabe a hora que ele comprou, você sabe da onde que ele veio, qual foi o canal de aquisição, você tem o WhatsApp dele, tem o e-mail dele, você pode botar ele num grupo VIP, você pode mandar a recompra, entendeu? Porque a primeira compra é só um teste. A primeira compra é só um namoro. Quando você toma um refrigerante novo, sabor novo, deixa eu provar. Você prova, você compra. Mas se você não gostar, se não for abordado, você não compra. Não compra. As empresas na internet só tem o cliente a partir da segunda venda. E acabou. E muita gente negligencia isso. Muitos empresários não estão preocupados com CRM, por exemplo, com relacionamento, com o pós-venda. E aí acaba deixando muito dinheiro na mesa. Aí você gasta muito mais para ter um cliente novo do que manter aquele que já recebeu e você poderia estar trabalhando muito mais. Então, a recompra no e-commerce, cara, é o jogo dos e-commerce de 7 dígitos, da galera que realmente ganha dinheiro na internet. Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. E é muito legal por quê? Porque aqui, para quem nos acompanha, para entender um pouquinho e para até exemplificar, a gente acaba entrando no universo que a gente aprende isso lá na faculdade, lá nos cursos, e se você não aprendeu é porque está muito errado aí que você está estudando. Jornada do cliente, comportamento do consumidor, lembrança de marca, o branding de modo geral, porque se você está no marketplace você é só mais um, né? Está só no meio do caminho. E essa construção, ela é extremamente interessante. Por quê? Porque aí a gente entra exatamente nessa discussão do marketing não homeopático. Por quê? Porque se for assim, qualquer coisa é igual. Não tem referência, não tem lembrança, não tem marca, e isso... Exatamente, cara. E aí, quando você entra nessa competição de preço, aí a gente não está falando de marketing. Sim. Aí é preço. Aí é questão mercadológica. Né? A gente faz o produto nosso ficar comodotizado, de uma commodity,
E aí, quem tem o menor preço leva. E geralmente é o grandão. Que tem a maior... E aí, o médio, pequeno, se obriga a baixar. E aí, o cara tem margens... Aí, sem falar nas regras que mudam constantemente, na comissão, que é um absurdo. Sim. Mas eu não tô aqui para falar mal de Marketplace. Sim. O Marketplace, Alex, é um canal muito bom para você validar produto. Uhum. Por exemplo, você desenvolveu a caneca. Deixa eu ver se as pessoas gostam. Entendeu? E é um negócio muito legal. Tem questões virais, né? Você vê, por exemplo, a chinela havaiana. Cara, no outro dia já tinha um monte de gente vendendo essa chinela verde e amarela. Que nem era havaiana, que era outras marcas e tal. Teve aquele case lá do Pablo Marçal, né? Sim. Do boné do M e depois a banqueta lá do Datena. No outro dia já tinha, cara, centenas de pessoas vendendo. E com certeza ganhando dinheiro com isso. Então a gente consegue ver que é um canal muito rápido para você soltar coisas rápidas. Para o consumidor, Alex, é muito bom, porque o Marketplace não foi feito para o empresário, ele foi feito para o consumidor. Sim. Tá? Isso é muito importante de ressaltar, porque, cara, se tem uma coisa que eu escuto, meu time vai saber, e quem convive comigo, é empresário sentando na minha mesa e dizendo assim, eu não aguento mais Marketplace. Vendi 200 mil e não tirei um Prolabore de 8. Não consegui tirar... Vira muito custo. Não, o cara não sobra. O cara, aí, outra coisa, aí você tem que vender 10 canecas dessa, pra você ganhar, sei lá, 12%, 13% de margem. Aí uma que você perde, você tem que vender 10 para você recuperar. Então é um atraso muito grande. E se o cliente falar um A, o Marketplace vai dar razão para o cliente. O cliente sempre. Entendeu? Então é um jogo que você tem que correr um risco calculado. Por isso que eu digo, é muito bom para você validar, é muito bom você estar lá para distribuição. Mas o Marketplace, ele não pode ser o principal, sabe? Você tem que ter canais próprios. Seja canal com SEO, com uma landing page bem ranqueada, seja com grupos de WhatsApp, seja com listas de e-mail, seja com o seu site próprio, seja com o seu time comercial. Você precisa ser o dono do ativo, porque hoje o negócio do dinheiro, cara, o negócio da venda não está no que a gente acha que é. Hoje o jogo do dinheiro está nos dados. Muito entendeu? bom, na informação, conhecimento. Na informação. Cara, eu tava com o João Kepler lá na jornada lá com ele. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito louco, cara. Eu falei, não é possível, cara. Ele falou assim, gente, vocês sabem como é que a Apple ganha dinheiro? Vocês acham que é com o iPhone? Todo mundo levantou a mão assim. Daí eu falei, com o iPhone? Vende muito iPhone. Daí ele falou, não. No iPhone paga as contas. Daí eu falei, mas então como é que eles ganham dinheiro? Daí ele colocou a logo da Apple Store lá. Falou, é aqui, ó. Aqui é o jogo por trás do jogo. Quantos milhares e milhões de aplicativos estão lá dentro? Joguinhos, aplicativos de entretenimento, de acessibilidade, não sei o quê. Qualquer realzinho que você está pagando lá, a Apple está ganhando alguma coisa. Entendeu? As empresas pagam para publicar seus aplicativos ali. Daí eu falei, então eles têm um produto que é moeda social, que as pessoas querem ter, e ele monetiza com os aplicativos que terceiros colocam ali. Olha como que é louco isso aí. Que é o jogo por trás do jogo. Mas é o jogo por trás do jogo. O que é o negócio? Os dados, cara. Você imagina a infinidade de dados que a Apple tem, por exemplo, dos usuários, para fazer o que depois? Vender Apple TV, vender Apple sei lá o que, vender outros produtos, streaming. Olha como é que o negócio é louco. Então, a gente tem que olhar esse case, por exemplo, e pensar como é que eu posso fazer isso no meu negócio. Entendeu? Pô, eu tenho uma loja de beach tênis, de produto para beach tênis. Pô, eu posso vender um treinamento depois, eu posso vender uma consultoria, posso vender uma mentoria, posso vender um aplicativo que ajuda o cara no treino, por exemplo. Um aplicativo para indicar o cara para torneios, por exemplo. E aí você pega a base de dados e vende outros produtos. Esse é o grande jogo. É o grande jogo. É o conhecimento, o que é muito incrível, né? A gente viu isso, o McDonald's fazendo isso lá atrás, quando ele não vendia hambúrguer, ele vendia locação. Ele estava no mercado imobiliário em certo momento porque ele locava os espaços. E isso é muito legal porque faz um boom na cabeça da gente. Primeiro que a gente precisa pensar assim, o teu maior ativo não é necessariamente o produto que você está vendendo. Porque, de repente, eu tava brincando agora da camiseta, né? Que eu mandei fazer hoje à tarde. Me entrega hoje, me entrego. Ah, beleza, o menino me entregou. Daí eu falei, tá, mas e aí? É igual a Insider esse tecido? Ele falou, é primo, é sabor. Insider, sabor. E aí a gente vê que é o mesmo material, legal. Tá? É o mesmo material, só que não tem a marca. E aí você começa a se perguntar
Por que a briga do varejo? Você vai no supermercado, aí você vê lá a Tia-Escola e tal, que vai pegando carona com as outras marcas. E as pessoas esquecem que o nosso maior ativo é a marca, né? É o branding, a lembrança, é todo Até esse porque se contexto. eu for olhar a tua camisa aqui, se tu falar que a Insider lançou uma canequinha agora como logo, eu ia acreditar. Eu falei, beleza. Tá tudo certo, porque né? esteticamente, eu peguei, passei a mão ali, pô, É igual. É igual. É igual, né? Ou muito semelhante, né? Mas a gente paga o triplo, 4 vezes mais o valor porque é Insider. Porque é Insider. Então, mas aí ele conseguiu criar o valor através dessa marca. Mas aí eu te digo, eu sei que assim, até já vamos adiantar, no final nós vamos deixar ali sobre a tua formação, que é incrível, que inclusive eu fiz a tua formação lá no comecinho, lá que foi... Eu tava falando aqui no off sobre experiências, sobre eventos e tal, e o teu foi sem a menor sombra de dúvidas, muito bem feito, uma experiência muito bem entregue, um material muito rico, um material sensacional para quem está começando com e-commerce. A gente vai falar isso no final, a gente vai divulgar sobre isso, mas eu queria que você desse uma dica assim, poxa, então legal, eu tô abrindo meu e-commerce, eu quero diversificar canais de venda também, e eu quero ir para o universo do e-commerce, eu quero ir para o digital. Qual que é o primeiro conselho que você daria para a pessoa? Porque assim, vamos fugir daquela velha história, porque o marketing, eu acho que ele é muito injustiçado, né? Eu sempre brinco, bateu a meta, mérito do comercial. Não vendeu, a culpa é do marketing. Não vendeu, a culpa é do marketing. Então fica meio que esse caminho. E a gente bem sabe que é lógico, o marketing não vende, mas ele convence, ele lembra, né? Tem todo esse trabalho. Fechou. Eu vou abrir meu e-commerce. Qual que seria o primeiro passo para essa pessoa pensar em marketing? Pensar em marketing. Boa pergunta, cara. Vamos lá. Falar para você que depende, que é o nicho, é muito clichê, é muito raso da minha parte, né? Mas vamos pensar aqui, ó. Vamos vender roupa, vamos vender moda, que é um segmento que cresce muito, tá? Inclusive, para quem está assistindo aí, quiser dar uma olhada, existe um site chamado Abicom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico do Brasil. E lá tem várias pesquisas e dados de nichos que mais vendem, segmentos, faturamento do ano passado, faturamento previsto, sexo, idade, por estado, por região. É muito legal, quem quiser dar uma olhadinha lá que vai tirar muito insight. Mas qual que é a primeira coisa, cara? Não queira vender para todo mundo e não queira fazer algo que todo mundo está fazendo. E principalmente, cara, fica bom em vender poucos produtos. As pessoas chegam e falam assim, Hendry, mas não tem variedade daí, eu preciso colocar muito, eu preciso colocar todo o meu estoque. Daí a pessoa não tem quem cadastra, ela não tem recurso para fazer material audiovisual, aí ela tem que apagar incêndio do dia a dia dela ali, é família, é funcionário, é fornecedor, é o cachorro que late, é não sei o quê, e o cara quando vê 6 horas não fez nada. Então, para quem quer começar no e-commerce, cara, poucos e bons. Fica bom em vender essa caneca. Faz várias fotos, faz vários vídeos, coloca várias coisas que dá para tomar com ela, como lavar ela, como guardar ela, que tipo de produto eu posso passar nela, se pode criança perto ou não, o que vem na caixa junto com ela. E aí eu faço uma descrição muito bem feita de um produto, porque é isso que vai funcionar. No segundo momento, cara, se você não está disposto a fazer isso, eu recomendo que você nem faça. Porque a maioria dos consumidores hoje no e-commerce com loja virtual própria, Alex, e eu acredito que também nos marketplaces, tem muita gente que lê a descrição, um bom comprador é um bom leitor. Mas o cara que faz o Pix na hora ali, o cara que decide, a esposa às vezes está vendo, leva o marido comprar. Ou o filho, a minha filha faz muito isso, né? Papai, compra isso para mim. Sabe o que eu vejo? As avaliações. E muita gente negligencia a avaliação. Às vezes tu nem vai ver a descrição do produto, você quer ver o que as pessoas estão falando. E aí o cara quer começar no e-commerce, tem vergonha de pedir indicação, vergonha de pedir avaliação, vergonha de não sei o quê, não dá um benefício pro cliente, não faz um pós-venda. Gostou, cara? Chegou? Comenta lá o que você achou. Porque, cara, é uma coisa tão óbvia. Quando você vai procurar um restaurante, aí você vai lá no Google, um tem 6 avaliações, outro tem 88. Pô, naturalmente você vai pegar o que tem mais e vai já no subconsciente ali pensar que lá deve ser melhor. Mais gente vai lá porque deve ser bom. Então, assim, mesmo o e-commerce novo, cara, dá um jeito. Eu falo pra galera, pede para funcionário, parente, amigo, fornecedor, distribui produto para alguém, faz ali uma ação, mas, cara, consiga 10 avaliações, pelo menos. Porque quando as pessoas acessarem o teu site, você vai ser menos ignorado. Entendeu? Porque eu canso de ver entrar em sites bonitos, aí não tem avaliação, não tem prova social. O cara não tem a capacidade de criar uma conta no Reclame Aqui.
entendeu? Coisas básicas, não tem o CNPJ no rodapé. Então, para quem está começando, cara, só dele fazer o básico bem feito, ele já vai estar na frente de muita gente. Porque no nosso segmento, cara, tá, ainda mais com as IAs agora, tá muito fácil você falar, eu fiz sozinho, eu fiz gratuito, isso aí é fácil, isso aí meu sobrinho faz. O tal do sobrinho é famoso na nossa área, Sobrinho né? é famoso. E aí o cara até faz sozinho, o cara até acha alguma coisa pré-pronta ali e coloca. Mas daí ele reclama, não vende, não funciona, e a coisa não acontece, daí vem na mesa do Thomas lá. Então, rapaz, o que eu tô fazendo? Aí você vai olhar, você vai testar o site do cara e o checkout nem está funcionando. Então, o marketing realmente não é homeopático e se o cara não fizer do jeito certo, não vai dar certo mesmo. Não vai funcionar. Aí, às vezes o cara paga consultoria, que a gente chama de empresta consultoria, paga ali, não vou falar o valor, mas enfim, paga um valor considerável para eu ser o médico do cara. Aí, vamos testar o teu site, cara? Aí você vai lá, não passa do cadastro inicial, ou o frete não calcula, chega no checkout, trava, não faz o pagamento, e o cara derretendo grana, com agência, com tráfego, e aí a culpa é do e-commerce, que não funciona, quando na verdade a culpa é da gestão, entendeu? A ferramenta está ali. Agora, se você não cuidar da ferramenta, se você não escolher um bom fornecedor, se você não escolher um bom profissional, não adianta, não vai dar resultado. Se você não tem a capacidade de fazer uma boa foto, de investir no negócio, não é para você. Se você não tem... eu falo para todo mundo, eu ganho muito dinheiro por causa disso, porque eu sou muito sincero, mas eu perco muito também. O que eu perco de venda, cara, porque eu falo a verdade, isso aqui dá até um corte legal. Eu perco muito dinheiro por falar a verdade. Mas o que eu ganho me deixa dormir bem tranquilo, sabe? Porque é muito legal quando você vê empresário que está faturando 10, 20 mil, a gente entra na operação, o cara começa a faturar 150, 200, ele fala, ué, agora funcionou. Mas não é só trocar a plataforma, é trocar muito a cabecinha e fazer o que precisa ser feito, sabe, Alex? Eu vejo, cara, marcas do zero, novo, domínio novo, produto novo, marca nova, e começa hoje, em 2, 3 meses, o cara está escalando. Mas por quê? Porque está fazendo o que tem que ser feito. E realmente, cara, tudo vende na internet, mas não é para qualquer um, entendeu? Então, isso dói. Isso dói. E, cara, eu vejo muita gente com grana que não consegue emplacar. Não é só o dinheiro. Porque algum daqueles pilares não tá legal. Sim. Você tem um produto muito foda. Puta, desenvolvi um produto muito foda. Mas não tem gente disposta a comprar. Não tem demanda. O cara não fez uma pesquisa mínima ali no Google para saber se aquela palavra-chave tem audiência. Ou o cara, às vezes, tem gente muito top disposta a comprar, mas o produto é uma merda. É caro, não tem uma apresentação, não tem um diferencial. Ou o cara tem uma plataforma muito top, mas alguma dessas pernas aqui não está funcionando. Ou ele tem um produto bom, tem as pessoas boas, mas a plataforma não funciona. Você entende? Então, essa é a metodologia. Então, às vezes, a gente entendendo onde que está o problema, às vezes o cara, até clientes nossos, pô, a plataforma está um tesão, tem cliente para comprar, mas daí o cara não tem uma embalagem direito, o cara não, porra, cara, sabe? O cara não manda para um UGC usar o produto, o cara não tem prova social. Então, é muito sobre isso. Se o empresário que está vendo a gente aqui, o cara que está começando, quiser começar certo, escreve no papel, pessoas. Quem compra, o que ela quer, qual que é o BO, o que ela está buscando. E onde que essa pessoa está. Produto. Onde eu vou comprar, tenho estoque, não tem, se acabar eu consigo rápido, tenho fluxo de caixa, consigo parcelar, consigo desenvolver, consigo fazer um white label, que esse é um mercado extremamente interessante. Né? Então, hoje você pode, no mercado da indústria, né? Ou você ser a própria indústria, ou você fazer o white label, que é pegar esse energético, colocar a minha logo com a mesma fórmula, ou fazer um private label, que é pegar uma indústria de energéticos e fazer com a minha fórmula. Sim. Eu quero o meu energético com sabor. Sabor, né? Sabor que você quer. Então, você faz... Então, assim, esse mercado da indústria... Isso é um movimento muito grande também, tá? Sim, sim. Que é o D2C, que é a indústria vender direto para o consumidor final. Como está crescendo isso? Chega uma galera lá no escritório, Alex, e fala assim, ó, eu preciso fazer uma outra marca para os meus vendedores não ficar bravos, mas eu vou vender direto. Porque a carga tributária está impossível. Tem mais isso. A insegurança jurídica está complicadíssima. Eu não quero aumentar a empresa, não quero contratar mais ninguém. Eu quero vender direto. Eu não quero mais passar pelo distribuidor. Porque eu produzo, eu tenho a fórmula, eu tenho a máquina, eu tenho o produto. E aí eu tenho que ter uma margem baixíssima para repassar para um vendedor, para um distribuidor, para um atacadista, para daí para o lojista, para daí para o consumidor final. E os donos das indústrias estão entendendo esse jogo, porque a internet, cara, pô...
É outro nível. É outro jogo você vender direto, entendeu? Principalmente para quem é indústria. Então, cara, é muito legal, cara, quando você vê marcas novas ascendendo na internet, através do nosso trabalho, através da metodologia. Mas, cara, existe um processo, sabe, Alex? Não é que nem você, tipo, sugeriu, vou pra internet, agora Vou bombar. abrir um sitezão ali, sei lá, no Wix e... Cara, até no Wix pode dar certo, não tem problema. Qualquer lugar vende, cara. Sim. Qualquer plataforma funciona, desde Sim. que você tenha isso bem alinhado, entendeu? Muito bem. Porque, assim, o que a gente tem visto de movimento no mercado? Primeira dica que eu dou é assim, ó, se você gosta, e não sei se vocês conhecem biblioteca, aquelas ainda que tem livro impresso, mas se você for na biblioteca, você vai encontrar a prateleira que tem marketing exatamente do lado da prateleira que tem logística. Porque o que o Thomas está dizendo é assim... Eu preciso... Você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer, entregue o seu melhor produto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender os canais, né? Canais de distribuição. Então, existem os níveis e essa entrega agora direto para o cliente também é uma novidade. Algumas já faziam, outras nem tanto, mas isso é uma realidade que tem acontecido. E aí, eu estive em um evento onde estavam os proprietários da Above. E aí tem essa questão também, e também não muito longe, né? Que aqui no interior do Paraná tem a Colônia também. Outro dia eu estava no Paraguai e tinha promoção de cerveja Miller. Tava uma coisa de $1,50, $1,90. Falei, cara, que legal. Aí eu peguei, olhei o rótulo da embalagem da Miller, produzido em Toledo, cervejaria Colônia. Aí você fala, cara, mas foi aqui do lado, foi para lá. Questão tributária, ele acaba ficando mais barato por conta do Mercosul e tudo mais. Voltando à Above. A Above produz hoje 70% da produção deles é para outras pessoas. Se duvidar, até para a Rexona eles fazem. E 20% dentro do mercado que eles estão atendendo. Então, você entender essa sua realidade também é muito importante, né? Por quê? Porque senão depende se você tem que cuidar muito com a vaidade, tem que cuidar muito com a estética daquele erro básico, dizer assim, porque eu acho legal. Eu não tô nem aí para você. Você precisa entender o que o teu cliente acha legal. Exatamente. Quem vai comprar de você, que eu acho que isso que é uma dor. Até, eu te faço uma provocação e uma pergunta bem importante. O meu sogro, ele era borracheiro, trabalhou 30 anos na beira da BR como borracheiro, e às vezes ele chegava em casa com 4, 5 mil no bolso, e você falava assim, cara, de onde esse cara ganha tanto dinheiro vendo pneu usado? Só que imagina você, 3 horas da manhã, andando na BR, e de repente teu pneu estoura. Você bate lá, o borracheiro tá lá, ele abre e fala, e aí, tal. Eu tenho um pneu usado, só que é isso, é quinhentão, velho. Sim. Quer, não quer, fica aí. É a dor da pessoa. É a dor, é a urgência. É a urgência, é necessidade. É conveniência, é todos esses poréns. E aí ele dizia uma frase que é muito célebre, que dá pra mudar pra internet. Ele falava que na beira da BR, até pedra pintada vende. Né? Isso aí. Na beira da BR, claro, porque existe uma necessidade. Talvez a nossa beira da BR hoje seja a internet. Desde que eu encontre a necessidade do meu cliente, né? A dor dele, essa questão de dor. Até no dia que eu estava na sua formação, tinha uma página lá que eu achei incrível. Por quê? Hoje a gente vê grandes como a CIMED da vida, que tem mostrado a cara dos CEOs, e tem trazido essa realidade de pessoas por trás. Quando a gente fala de marketing digital, do e-commerce de modo geral, a gente não tem como fugir de redes sociais de modo geral. Quais são os perigos dessa loucura? Porque aí a gente entra no marketing não homeopático. Porque assim, ó, se não fizer, às vezes, eu vou gravar. Se der ruim, não vai fazer, né? Se não fizer mal, não faz bem. Se não fizer bem, não faz mal. E a gente sabe que no marketing não é assim, né? Pode acontecer algumas coisas que são irreversíveis. Qual que é os maiores erros que você vê hoje nessas pessoas que acham que qualquer o sobrinho ou ela mesma vai se jogar para gravar, ou que tipo de conteúdo, ou que tipo de riscos elas correm quando se expõem na internet? Porque tem outro porém. Quando você vai para a internet e você soltou, não tem mais volta, né? Só vai. E aí, quais os riscos que tem que tomar cuidado? Cara, tem assim... Primeiro, o risco que eu acho que é o principal, o risco de você falir, né? Então, ou você vai ou você dá um jeito e faz o que tem que ser feito, né? Mas não tem como ficar sem. Né? Até porque a rede social, ela vai endossar o que a pessoa encontrou no site, o que a pessoa recebeu uma indicação, até essa empresa aqui que é boa.
Ela vai no teu site, vê preço, vê produto, mas depois ela vai no teu Instagram para ver se essa empresa é isso mesmo. Então, ela é aquela coisa, eu chamo de endosso, né? Sim. É a rede social que vai endossar realmente tudo aquilo que você está propondo na tua página de vendas, na tua marca, no teu negócio. Mas, cara, riscos, né? Primeira coisa, cara, cuidar muito com o influenciador, aquele influenciador que tem mais dancinha do que o próprio resultado, né? Então, eu contratei uma influenciadora que ela é famosa e tal. Aí, primeira coisa que eu faço, eu vou ver os comentários. Né? Aí a cada 20 comentários tem 6, 7 que é perfil sem foto, que é uns caras nada a ver, que é uns perfil meio dark e tal, e daí você fala, puta, é seguidor comprado, né? Então, dica número 1, cara, cuidado com a má influência, né? Maus influenciadores. Antes de você contratar um influenciador, cara, pede para ele pelo menos 2 WhatsApp de quem ele já fez campanha. Ah, legal. Eu não posso passar porque é sigilo, desconfie. Porque quem dá resultado fala, velho. Quem dá resultado não tem que esconder porra nenhuma. 2, me manda as últimas 3 campanhas que você fez aí, entendeu? Me manda seu Media Kit. Aí a pessoa manda tudo muito bonito. Mas qual o resultado? Entendeu? Então a gente tem que cuidar muito. E eu vejo muito, cara, empresário gastando grana, gastando, e não funciona. Porque tá escolhendo mal, tá escolhendo pela vaidade, tá escolhendo pelo... Porque, cara, às vezes influenciador com 3 mil seguidores, com 5 mil seguidores, mas que conversa com a tua audiência, às vezes vale muito mais a pena do que um grandão com 100, 200, 500 mil, que às vezes... Porque a pirâmide da influência, ela é muito simples. A gente tem o topo da influência, a gente tem o meio da influência e a base. O topo são as estrelas. Gustavo Lima, Bruna Marquezine, Anitta. O que ele vai te dar? Massa. Vai te dar massa, mas o Gustavo Lima não vai falar, cara, compra ali de mim. Entra lá no nosso site e usa o cupom tal. Você não vai ver um grande cara falando isso. Vai ver ele fazendo campanhas televisivas e tal, ok. Mas ele vai te dar massa. O cara médio é o cara técnico. É o cara que é um pesquisador, o cara que é um cara que tipo, é autoridade, um médico daquela área, um endocrinologista, sei lá, um professor, um perito no negócio, o cara sabe tudo sobre caneca. Mas ele não é o influenciador que vai vender, mas ele é o cara que vai falar, opa, essa caneca é boa. Entendeu? Que nem quando às vezes as marcas de faca levam pro churrasqueiro. Sim. Daí dá pro churrasqueiro lá, pô, usa a minha faca aí, usa o meu tempero aí. Ele tá no meio, é aquele influenciador, inclusive, Cascavel tem vários aí, tem um que é nosso amigo aí também, Sim. que tá estourado aí, um abraço pro Andrezão aí, né? Mas, e aí tem a base, que são os micro-influenciadores, que esse cara vive da influenciazinha dele, ou influência zona grande, né? E esse cara vai falar de cupom, esse cara vai falar link, esse cara vai fazer o arrasta para cima, esse cara vai marcar você, esse cara de fato vai distribuir a oferta, né? O cara do meio vai validar, realmente o produto é bom, e o grandão te dá massa. Então, tudo é questão de grana, escolher certo e fazer isso funcionar da maneira correta, né? Cara, outro risco, bicho, tem gente que quer ser muito perfeito, né? Sim. Eu confesso que até eu tinha muito essa perfeição, né? Essa autossabotagem. Na hora que eu fizer tudo certinho, daí eu posso. Na hora que tiver... Cara, eu paguei 30 mil reais para um mentor lá em São Paulo. Não vou falar o nome. Ele é um dos caras do background do Pablo Marçal, enfim. E paguei mesmo, cara. Pra tipo assim... Será que eu tô louco, velho? O que esses caras estão fazendo que eu não tô fazendo? Eu precisei fazer algumas perguntas. Cara, é isso mesmo? É assim mesmo que faz? É esse botão aqui que aperta? Essa é a visão que vocês têm? Então tá bom. No final do dia, cara, o feito é melhor que o perfeito. E foi o maior insight que eu tive dele. Entendeu? Faz, velho. Faz com erro de português. Só faz, mano. Faz e vai ter um vídeo que vai dar certo e vai ter um conteúdo que vai dar bom. Agora, é claro, você não pode fazer isso também com demasia, né? Fazer de qualquer jeito. Sim. Só que se você ficar buscando a perfeição, a melhor foto, a melhor agência, o melhor texto, você nunca sai do lugar. Então, esse é outro risco. Perfeição. Não tem perfeição, cara. Tem que fazer e alguma coisa vai dar certo. Cara, outra coisa, quando você vai terceirizar o negócio, agência é o que mais tem, né? Se virou a esquina, tem uma agência em Cascavel. Cara, você tem que procurar pessoas que te falam a verdade, bicho. Entendeu? Eu acho que isso aí a gente às vezes compra muito pela embalagem da agência. Sim. A gente compra muito pelo... As palavras em inglês. Né? Cara, tipo, manda real, sabe, viu? Você sabe fazer isso aí? Pra quem você já fez? Mas me mostra print. Nem os caras, lembra da Telex Free? Sim. Nossa senhora, os caras vinham me vender esse troço aí. E eu falava, cara, eu quero print. Quero aqui, ó, abre a conta aí, ó. Abre a conta e me mostra o saldo que você tem. Vamos ver se tá milionário mesmo.
Então, cara, porque o empresário ele não tem que saber muitas coisas técnicas de fato, mas ele tem que saber escolher, ele tem que saber cobrar, ele tem que saber quem está fazendo, ele precisa saber se ele pode confiar nessa pessoa. Né? Porque quando a gente fala de marketing digital, a gente tem investimentos em tráfego, a gente tem contratações de terceiros, a gente tem a intermediação de serviços de marketing. E se o cara que está na frente do teu negócio é um cara mais ou menos, você vai ter um resultado mais ou menos ou péssimo. Entende? Então, esse é um outro risco muito grande, cara, contratar gente errada. Porque o dinheiro você até recupera, mas o tempo que você perdeu, Jamais, se né? você ficar 6 meses, 1 ano com uma agência, não está nem aí, só está te mandando boleto, é um problema seríssimo, cara. Sim. Porque o teu concorrente já está fazendo. O cliente já está comprando anos-luz na frente, o consumidor está indo atrás. Então, tem que cuidar, cara. Mas, assim, tem muito risco, sabe? Em tudo que você faz tem risco. Sim. Né? Agora, o que eu poderia, para concluir, mais uma vez, cara, é poucos e bons, sabe? Fica bom em vender. Seja o cara, esse produto, eu sou o melhor nesse produto. Seja referência. Nessa coleção, eu sou o melhor em fazer vestido, eu sou o melhor em chinelo, eu sou o melhor em móveis rústicos, eu sou o melhor em caneta personalizada. Eu sou o cara que, pô, ninguém vende autopeça de moto que nem eu, entendeu? A gente tá com um case bem legal em Marechal. O cara, ele é forte em kit relação, corrente de moto. E tem que você imaginar de marca, de cilindrada, e ele ele vai ser o cara. Ele já vende muito, ele já vende, não vou falar o valor assim, que se vocês vão pesquisar, vocês vão saber, mas o cara já vende muito marketplace, tipo grana mesmo, mas é aquela dificuldade, né? Tá refém do sistema lá, e agora ele quer ir para a parte de vender direto, tá com a gente ali. E, cara, eu falei para ele, é justamente isso. Vamos ficar bom em vender motos X, Y, Z, cilindradas. Vamos vender 500 mil aqui. E a hora que a gente vender 500 mil aqui, nós vamos dar pivotada para 2, 3 milhões. Mas enquanto a gente não ficar bom em vender 500 mil por mês, não vamos sair fazendo loucura. Entendeu? Esse é o negócio. Muito empresário sai rodando dinheiro, pega empréstimo, vende... Vai testando. E vai sem métrica, sem lastro... E aí depois a culpa é do marqueteiro, o marqueteiro está fazendo a parte dele. Mas Sim. o empresário, como tomador de decisão, cara, tem que ter muita parcimônia em fazer as coisas, tem que ter o controle dos dados, tem que saber métricas mínimas de CAC, LTV, ROI, até o CPC, por exemplo, custo por clique. Se o cara não sabe quanto custa o clique dele, esse cara está refém do que do que um terceiro está falando. Vai falar. E outra coisa, cara, não é nem puxando a sardinha pro teu lado ou pro meu lado, cada um tem um preço, né? Mas, cara, você vai deixar um negócio que vai trazer dinheiro para sua empresa no mais barato, entendeu? Você vai deixar o teu dinheiro no banco que tem cofre de madeira ou cofre de aço? O de madeira é mais barato, entendeu? Você vai confiar os teus investimentos no consultor sênior Master Blaster da XP ou no trainee júnior que entrou agora? O teu dinheiro é o mesmo, mas aonde você vai deixar o teu dinheiro? E o marketing não é tratado assim. Muitas vezes o cara quer o mais barato, muitas vezes o cara quer o mais rapidinho ali, e ele está confiando o negócio que vai trazer vendas, que é o que vai gerar caixa, que é o que vai pagar tudo o restante, e às vezes na mão do mais barato. Então, eu acho que esses são os principais riscos aí. Escolher mal o profissional, perfeccionismo, errar com o influenciador, não testar o que tem que testar e não ter controle de dados e métricas. Acho que isso aí o cara tem que pensar muito bem. Tem que olhar bem. Muito bem. E nesse momento, Rafa, corta pra mim aqui que eu vou fazer uma denúncia. Olha só, denúncia. Não vou falar nomes. Não vou falar, porque você falou ali do Telex Free, mas existe, não sei se em outras regiões, mas aqui na nossa cidade ou em outras cidades, eu ouvi dizer por aí, um grupo dos influencers, que é assim, o Thomas é influencer. Contratei ele. Você fez o teu post. O que acontece? É obrigatoriedade daquele grupo que exista a interação naquele post. Existe uma cota, Então, assim, eu contratei o Thomas, ele fez o vídeo. O vídeo ficou bom, isso é de quem percebe, né? Mais uma vez, não é o meu valor, e sim o valor do meu cliente que importa. Mas existe uma interação lá de 30 comentários, 40 comentários, likes e tal. E a pergunta que se faz é, será que isso ficou bom ou não, né? Eu gosto muito da filosofia, ela permeia o marketing. E o Nietzsche falava assim,
existem muitas pessoas que turvam a água para esconder a profundidade. E tomar cuidado com esses influenciadores e com esses influenciadores é importante. Por quê? Será que esses likes são verdadeiros? Será que tem 300 mil seguidores, mas é da onde? Do Brasil inteiro? Será que converge com a tua marca? Então, são riscos que a gente tem visto muito e acabou, eu falei que virou o marketing multinível, a Rinodê dos influencers. E também muito cuidado, porque já vi empresa que mudou o nome da marca, mudou estratégia porque uma influenciadora falou. Muito cuidado. Nós não estamos falando da Bianca, não estamos falando da Boca Rosa, que aí é outro jogo, né? Outro jogo, outra brincadeira. Nós estamos falando de pessoas que sentem seu talento, que sentem o seu mérito. Não estou dizendo que influência não é bom, pelo contrário, são boas. E bons também, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação também. Sim. Né? Em relação à agência, é o que você falou. Você chutou uma pedra, sai 15 agências. Então, você saber o que essas pessoas fizeram. E me assusta muito, porque nós estamos falando do digital por se tratar de e-commerce. Mas quando você fala com uma agência e o cara fala que não existe mais o offline, que o não funciona mais, tá já larga esse cara porque tem que existir uma convergência entre as falas, né? Porque Sim. não tem como ser diferente. Quando a gente fala, por exemplo, eu pego uma caneta que o custo dela é R$6, eu pego uma caixinha que o custo dela é R$3,27. Somando os dois não dá 10 pila. Preço. Agora, quando eu faço a apresentação com a minha marca e te posiciono isso, aí nós estamos falando de valor. Mas eu tive que usar o off. Sim. Mas também tem o valor do online. Não, né? Então... total. Acho que as duas coisas têm que estar em coerência, né? Porque no final da história, a gente somos seres humanos. A gente sai de casa, a gente anda na rua. A gente não é um avatar que fica dentro de um telefone. A gente é carne e osso. Sim. E o mundo externo, ele tá aí, né? Se não funcionasse, não tinha Times Square aí vendendo milhões e milhões de anúncios, não tinha Super Bowl aí, porque as pessoas saíram de casa para ir ver. Muitos ficaram em casa assistindo, mas muita gente foi lá para ver o show e a publicidade e o marketing também tá permeando todo esse rolê, né? Mas, cara, assim, tem que cuidar muito, né, cara? A influenciadora, eu gosto demais dessa mulherada aí, da rapaziada que faz. Eu acho que é necessário que tenha. Bom, né? A crítica que eu faço é de vender uma ilusão, muitas vezes, né? Os grupos que se autoajudam e tudo mais, eu acho que faz sentido, assim, para dar uma aquecida ali na conta e tal. Só que o problema é como se oferta isso, entendeu? Porque o meu post dá comentário, meu post dá engajamento. Beleza. Se ele falar assim, cliente, você quer engajamento? Ok. Entendeu? Cliente, você quer venda? Eu não posso te garantir. Não dá, né? Essa é a minha crítica, porque se eu estou comprando engajamento, beleza, tá justo. Você tem lá um grupo com 200 pessoas e vai dar 200 comentários ali, todo mundo se ajuda. Tá tudo bem, acho que é um negócio legítimo. Agora, o problema é se o cara me oferta isso, Henry, você vai vender mais com o meu trabalho. Entendeu? Vai um monte de gente comentar ali, mas não são clientes. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Tem que pensar. Mas é exatamente isso. Até chegou uma mensagem aqui oculta, que é importante, que é uma coisa que eu esqueci, sempre olhar se não tem visualizações ocultas também, porque às vezes a pessoa vai lá e tira e dá aquela escondidinha, então é perigoso. Sim. Mas tem outro mal por aí. Eu sei que ele não é de todo mal, muito pelo contrário, ele deve servir como um motor de propulsão, mas está sendo mal usado. Vou te dar um exemplo. Tem um fornecedor que me mandou uma mensagem. Aí a mensagem dizia o seguinte: olá, Alex. Desde a última compra em dezembro, eu não comprei em dezembro nada dele. Nós não conversamos, mas tenho certeza que o nosso produto foi um tremendo sucesso. Como que ele sabia dessa informação? Gostaria de te dizer que o produto que você comprou tá bombando e tô com uma promoção muito boa. Eu olhei, né? Defequei pra mensagem e segui minha vida. No outro dia veio: olá, Alex, você anda sumido por aqui. Que tal retomarmos nossa conversa? E era visivelmente, porque não tinha nem tirado os tracinhos do uma IA. Um botzão ali, né? Nem era bot, porque ele era uma resposta da IA que ele pegava o Thomas, jogava, e aí, me dá uma resposta pro meu cliente. Ele dá o Ctrl+C, Ctrl+V e joga no WhatsApp. Sim. Mais uma vez, um bot, ele é muito bom. Porque assim, a gente também precisa
pensar. Muita gente faz o apelo de dor e fala assim, o nosso atendimento é humanizado. Uhum. Cada vez mais eu tenho visto pessoas que não querem falar com um humano, né? Se puder Sim. evitar o humano, melhor. Sim. E talvez a gente teria que usar isso, até uma frase que nem é mérito meu, é do Malavota, um dos grandes pensadores ali das vendas, que ele diz assim, por que você não usa o nosso atendimento resolve o seu problema? É isso aí. Se eu quiser falar com o boot, eu vou falar com o boot, sem problema Sim. nenhum. Sim. Agora, se eu quiser falar com pessoa, eu vou falar com pessoa. Como que você vê isso, tanto na linha da construção do e-commerce e do atendimento ao cliente, que permeia o marketing, e nessa criação de campanha também? Qual que é o risco da IA hoje para essas pessoas? Cara, a IA, assim, ela veio para acelerar muita coisa, ela veio para, até, 4 anos atrás eu tinha 3, 4 redatoras na empresa, hoje não tem nenhuma. E não é falta de dinheiro não, graças a Deus. É porque não é mais necessário, entendeu? Então, realmente tem algumas profissões que estão rodando mesmo, não tem o que fazer, as pessoas vão ter que se reinventar. Os bons vão continuar mesmo com o IA, né? Porque a IA ela é uma ferramenta, ela não vai substituir, eu acredito, muito tranquilo em relação a isso. Agora sim, quando a gente traz marketing, e-commerce e tudo mais, vamos pensar aqui na madrugada. É difícil você fazer um terceiro, quarto turno aí para você colocar atendentes. Aí tem muita gente que compra de madrugada. Então, você ter um autoatendimento ali, acho que super válido. Super válido. Mas tudo, na minha opinião, vai muito do ticket, tá? Então, se eu vendo uma caneca de R$6, de R$10, eu posso muito bem colocar um robô para explicar o produto e tudo mais. Agora, se estou falando de talvez, um produto técnico, comprar uma Sony, uma câmera ali de 7, 8 mil reais, talvez eu queira falar com um especialista. Porque a informação técnica eu já fui no Google, eu já fui no próprio ChatGPT, eu já sei tudo isso, mas eu quero falar com um ser humaninho só para me validar. Isso acontece em todas as esferas da nossa vida. Por exemplo, você já foi no Google, você já sabe que aquela dorzinha nas costas é isso ou aquilo, você já foi no ChatGPT, você já sabe tudo, já foi no YouTube, você já sabe tudo, mas por que você vai no médico? Para validar isso aí. Você procura um especialista para validar, mas você já viu tudo. Entendeu? Então, assim, a questão da IA, ela já está acelerando muita coisa. Ela, na minha área, meu Deus do céu, cara, coisas assim, Alex, que às vezes era uma semana para debugar um problema, achar uma melhoria, desenvolver uma solução nova, às vezes em 20 minutos a gente resolve hoje. Entendeu? Então, tipo, multiplicou os meus resultados do ano passado para cá, tipo, cara, sei lá, 3 vezes. Além do custo, a velocidade. Só que no mundo da ietização, diferencia-se quem atende com humanos, mas com bons humanos. É aí que é o problema. Porque ninguém aguenta falar com o estagiário, ninguém aguenta falar com o vendedor mal-humorado, ninguém suporta gente infeliz. Né? Mas também ninguém aguenta falar com um robô burro. Você concorda comigo? Então, assim, beleza, a IA vai ser top, vou mandar todo mundo embora e o robô vai vender sozinho. E às vezes o produto dele, as pessoas não querem falar com o robô. Tem coisa que eu não quero. Quando eu vejo que é chat, eu tento caçar um telefone ou eu vou para um outro fornecedor. Quando é um produto que eu já domino, que eu sei, que eu quero só tirar uma dúvida técnica, quero só um autoatendimento para baixar uma nota fiscal, para eu, sei lá, ver um rastreio, sensacional, Iá. Acho que isso é muito importante. Mas mais do que substituir as pessoas é a questão da conveniência. Porque tem gente que é muito bem instruída e vai ali no supermercado e usa o autoatendimento. Sim. E já tem pessoa que não tenta ali, só traz a fila. Entendeu? Entendo. Então, o que eu vejo, cara, quando a gente entra no ambiente de e-commerce? Que nem quando a gente vê esses mercados mais moderninhos ali, né? O carrinho azul quero trabalhar, comprar sozinho. O carrinho preto quero comprar com ajudante. Eu acho que tem que ter os dois, cara. E aí você medir isso aí, ver aonde que está funcionando mais. Agora, um movimento muito legal, cara, sobre IA. Teve na NFR agora em Nova York. Muita gente falou sobre isso, que o Google lançou uma API nova agora, né, para conectar as plataformas de e-commerce. Já tem as americanas lá, Shopify, por exemplo, que já está plugado. E a IA vai ser menos sugestiva, ela vai ser mais executiva agora. Legal. Então, por exemplo, você vai digitar assim, é a tendência, é o que eles estão já começando a testar lá. Chat. Compre uma pasta de dente da marca Colgate até R$15, que me entregue que me entregue hoje ainda, com frete grátis. Pode comprar.
E ela vai achar um site, vai achar no iFood, vai achar em algum lugar, em algum marketplace, ela vai achar essa pasta de dente até tal valor e ela já vai escolher e vai pagar por você. Nossa. Porque você já vai ter até o cartão cadastrado na ferramenta. E aí, teoria da conspiração, será que isso vai funcionar? Você compraria um tênis dessa forma? Você compraria uma roupa dessa forma? Você compraria um remédio dessa forma? Você compraria um suplemento dessa forma? Depende muito. Não, eu quero um energético Monster, o mais barato que me entrega mais rápido aqui em Cascavel e no Pix. É uma coisa, entendeu? Aí ele vai e faz a tarefa que você faria, porque você já está decidido. Agora, produtos mais técnicos, produtos de ticket maior, produtos de uso pessoal que envolve daí a beleza, que envolve bem-estar, envolve... Você não vai comprar um remédio com uma IA simplesmente sugerindo. Sim. Entendeu? No final, a decisão ela tem que ser do humano. Talvez, Alex, as nossas filhinhas lindas, maravilhosas, quando elas forem para o mercado de trabalho, elas vão às vezes olhar esse vídeo aqui e falar que meus nossos pais eram besta, né? Mas hoje eu acho que a gente não está muito preparado para isso aí, não. Eu prefiro esperar um pouco. Da mesma forma que o metaverso ia dominar o mundo até esses dias, até agora nada. Da mesma forma que o Clubhouse ia matar o Facebook, o Instagram, você lembra do Clubhouse? Sim. Ficou Sumiu. Então tem que cuidar muito com modinha, tem que cuidar muito com hype, mas não dá para ignorar o poder da inteligência artificial. Eu uso demais. Tanto nas coisas pessoais quanto no escritório, resumo de contrato, análise de planilha, análise de performance, dados, anúncios, estratégia de venda, desenvolvimento de produto. Cara, inclusive falando em IA, a gente está desenvolvendo um produto novo agora, que é um provador virtual com IA. O cara vai colocar a foto no site e a IA vai transmitir a roupa para... Você vai se vestir com a roupa. Muito bom. É um negócio bem diferente, depois eu te mostro. Então, assim, a IA realmente veio para revolucionar. Agora, voltando, atendimento, o marketing, você não deve negligenciar o poder das pessoas, o poder de quem decide, o poder de quem faz, para não ser levado por um caminho, às vezes, sem volta, né? E aí a gente vê a galera da academia, você pega, por exemplo, o Toguro, né? Sim. Lá na CIMED, que eu acho que é o case do momento, né? Como é que você vai competir, como é que uma IA vai competir com um meme desse tamanho? Entendeu? Não compete, né? Não compete, cara. É uma coisa, é resultado. Ah, mas eu sou formado, mas não sei o quê. Tá, mas cadê o seu resultado? Sim. O que você já fez? Entendeu? Então, assim, eu acho que ela é um suporte muito grande, eu acho que ela ajuda muito, e tem ajudado, e vai ajudar cada vez mais. Isso eu não tenho dúvida. Mas quando a gente está dando uma direção de negócio, porque é para isso que existem os líderes, os CEOs, os visionários, os empreendedores. É quem bola uma ideia, é quem descobre uma demanda do mercado, desenvolve um produto e faz acontecer. Isso talvez demore muito para IA ter esse nível de criatividade humana. Sim. Essa sensibilidade, esse feeling. Sim. Né? Não é que a IA por si só... bole para mim uma campanha de suco energético. Eu acho que, sei lá, acho que isso não ia acontecer. Não ia, não. Porque o sabor, porque o subconsciente do brasileiro também que adora o meme, né? Sim. É sobre isso. Eu acho que tem muita coisa muito boa sendo criada lá. Com certeza tem grandes campanhas maravilhosas, premiadas, feitas com IA, já tem, inclusive. Já tem. Né? Mas não substitui, cara. Eu acho que ainda não substitui. O que é importante que você falou é a gente entender assim. É preciso que a gente entenda que a IA, ela é uma executora. Ela funciona como execução, jamais como uma decisora. Não, você não pode jogar essa responsabilidade para ela. Então, por exemplo, construa uma campanha... para mim, em cima do público XYZ. Ele vai te dar essa informação, mas a decisão tem que ser sua. Sim. Assim como ele, na decisão de tomar um remédio, não é ela que vai comprar um remédio para você. E ela não deve também ser aquela que vai fazer teu marketing, porque marketing não é homeopático. Você precisa de um remédio que resolva o teu problema e não que você vá aí colocando teu sobrinho, teu primo e toda essa galera. É importante que você faça isso de uma maneira... profissional. Marketing não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele é criativo, é divertido, mas ele não é brincadeira. E aí a gente está quase indo para o final, mas antes de tudo eu queria que você falasse um pouquinho do cenário, porque isso é importante a gente pensar também. Cenário 2026. Nós estamos falando de 14 feriados, nós estamos falando de Copa do Mundo, nós estamos falando de eleições, então é um universo paralelo à maior Copa do Mundo da história em tempo. A Copa do Mundo que vai ser transmitido absolutamente todos os jogos pela primeira vez pelo YouTube.
Nós ultrapassamos, segundo a CEO, a CMO da Google, foi a primeira vez que se tem uma mudança de mais assistir em tela grande do que tela pequena para Google. Tem essa diversidade deles também irem para um mercado de marketplace e tudo mais. Como que você vê esse cenário 2026? Assustador, de oportunidade? Como que você vê isso em relação ao mercado? Então, e tem um ponto que daria para se colocar num temperinho desse BO aí, que é a novidade da Meta, que agora está cobrando 12,5% de imposto sobre os anúncios, né? Exato. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Muita gente... Nossa, deu janeiro, meu WhatsApp aqui, meu telefone, estamos de uma reunião, para ver orçamento, porque estava no planejamento, agora é 12,5%, não é 2%, é 12% e tal, isso influencia. Cara, é péssimo isso aí, né? Infelizmente, nosso país tem uma diplomacia muito difícil de lidar, né? Poderia ter ajustado esse tipo de situação internamente com o governo americano e tal, mas é uma decisão que não cabe a nós entender, não é da... Nem quero gastar tempo tentando entender isso aí, mas eu entendo que foi, acho que algo mal combinado entre os países, vamos dizer assim, porque, né, tá tendo uma briga bem louca lá em cima, né? Agora sim, cara, a gente vê custos com mídia cada vez mais caro, CAC cada vez mais caro, CPM cada vez mais caro, para quem não sabe é custo por 1.000 impressões, né? Então a gente tá cada vez mais caro para vender. Essa que é a verdade. Só que aí, Alex, eu paro para analisar o seguinte. Eu digo para a galera assim, eu gosto de trabalhar com os melhores, os meus clientes são os melhores, e se o meu cliente não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, hoje eu posso recusar clientes, graças a Deus. Há muito tempo atrás eu tinha que atender todo mundo. Hoje, cara, eu prefiro não atender, de verdade mesmo. Eu ganho mais dinheiro fazendo o meu cliente que está disposto a vender, fazer do que eu lotar minha plataforma de clientes que dá churn rápido, não investem, não acreditam, então lá só por ter. Mas voltando à questão da tua pergunta, cara, você sabe que isso é bom, Alex? Porque aquele que está mal vai quebrar. Sim. Aquele que não está preparado vai quebrar. E outra coisa, reforma tributária, que aí já entra numa outra seara de discussão. Mas é óbvio que 2026 vai ser um ano maluco, né? Eu acho que muita gente vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que quem está mal só vai revelar a fraqueza. É que nem quando você dá uma bicuda numa árvore de jabuticaba. Quais são as que caem? As que já estão podres, as que já estão fracas, com caule velhinho ali, cai. As boas, as bonitonas ali, fica ali. Não é assim? Então, acho que 2026 é uma bicuda no pé de jabuticaba. Aquele que está fraco, aquele que não está bem calçado, aquele que não tem um planejamento, não tem uma boa contabilidade, não tem um bom marketing, aquele cara que não tem recurso, não tem caixa, esse cara vai ter dificuldade, porque nós vamos trabalhar menos, a população vai estar com a consciência, com a atenção para outras coisas. Agora é BBB, depois agora é Carnaval, aí é de sei lá o quê, é Copa do Mundo, aí depois é direita e esquerda, é aquele rolo todo, e feriado, e tendo cerveja, uma picanha, tá tudo certo. E aí as empresas precisam vender. E aí o que eu vejo é o seguinte, realmente é uma oportunidade para quem quer... Porque é nas crises, é nos momentos difíceis que muitos, né, ascendem e muitos sucumbem, né, Alex? Então, mas não vai ser fácil não, cara. Não vai ser um ano fácil não, mas eu estou muito confiante que o meu negócio vai dar muito bom, porque eu já estou preparado. E eu posso errar, mas eu vou estar consciente. Eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, né? Então, assim, eu acho que isso é sobre isso. O cara que não se planejar, o cara que tiver com o marketing dele no mais ou menos ali, deixa assim que tá... tá funcionando, tô levando. Esse cara pode ter uma bela surpresa ali para junho, julho, e as coisas começaram a acontecer, e tudo cada vez mais caro, e tudo mais. Então, eu vejo que, em relação à meta, anúncios, marketing, o mal não vai aguentar, o cara que é ruim não vai mais anunciar, talvez vai ficar menos competitivo. Então, eu vejo desse lado, sabe, Alex? Sim. Então, cara, que coloque 30% de imposto. Foda-se. Eu faço bem feito, eu tenho uma marca fodida, eu estou bem assessorado, eu sei fazer, eu tenho preço, eu vou e acabou. Então, beleza, aumentou 30% meu CAC, só que diminuiu 50% da minha concorrência, até mais. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. A gente está falando de 12,5% que o Meta está cobrando, né? Mas eu vou te falar que eu já tive vários relatos, poucos clientes meus, mas de colegas de outras empresas, que isso aí deu uma baqueada muito grande, cara. Entendeu? Porque às vezes 12% é a margem que o cara tem no final da operação. Sim.
E aí o cara tem 12% de anúncio ali, cara, isso impacta na última linha do DRE do cara, entendeu? Então, e já vem retido, né? Você coloca lá Milão, Não, já foi. já fica 880 para ti ali, Isso, né? isso. Mas, cara, vai ser um ano legal sim, cara. Mas vai ser, tipo assim, falando de negócio, né? Agora, o marqueteiro que for criativo, velho, esse cara vai nadar de braçada. Quanto insight, quanto mote de campanha, Nossa. quanta coisa dá para inventar com política, com datas comemorativas, com Copa do Mundo. Porra, dá para fazer muita coisa. Então, acho que, para resumir, né? Vai ser um ano legal. Ao mesmo tempo, um ano para poucos. Eu acho que um funil. um funilzão. Funil. Quem souber aproveitar vai dar bom. Né? Mas... Pegando o gancho até nessa fala do Thomas, é o seguinte, se você não fez teu planejamento, já tá meguíssimo atrasado, né? Eu tava dentro do meu universo e do mercado que eu atuo, eu já tô fazendo produtos para a Copa do Mundo. Aí chego ontem no restaurante para almoçar, tô aqui me servindo e de repente eu olho a Coca-Cola já tá com a bolinha ali. Com a bolinha. No México, edição comemorativa. Olha só. Nos Estados Unidos, no Canadá, então nem se fala. Sim. Então eu achei que estava adiantado. Os caras estão anos-luz. Anos-luz. E você? Como que você tá no teu negócio? Já tá pensando na Copa? Tá pensando na eleição? Tá pensando em tudo que pode acontecer? Porque isso é importante. Sim. Ter o planejamento é bom, porque daí você tem o seu plano A, B, C e D e Y e o que puder. E a gente não chega nesse nível de conhecimento sem estudar. A gente não chega nesse nível de conhecimento sem se dedicar tempo, abrir mão da família, do tempo de lazer, o que eu sei que você tem aí, tem essa dedicação. E claro, né, com a oportunidade também de fazer uma divulgação e tal, mas eu queria saber assim, se alguém quiser saber mais sobre marketing, mais sobre e-commerce, saber sobre esse universo, qual é a dica que você dá? Claro, começando de podcast, cursos e claro, também entrando na tua empresa que eu super recomendo, porque eu vou ser bem sincero, nós nos conhecemos num curso. Esse foi um dos cursos que eu vou até falar o preço para a época da Copa de 2014, fora o 7-1 do Brasil, foi os R$5.000 que a gente jogou no lixo. No lixo não, porque daí a gente criou essa amizade, né? Enfim, mas salvo isso, foi um curso horrível. Enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, porque foi aprendizado também, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que o Thomas, assim como nós somos muito críticos em relação a essa formação, então... ele tem uma formação também e é uma formação que segue esse regime, né? Então eu queria que você falasse disso também. Sim. Para quem está nos assistindo, o que você recomenda? Quais os caminhos? Aonde aprender, onde não aprender? Aonde te encontrar também, né? E se quiser te chamar, quiser tirar dúvida. Legal. Bom, gente, cara, aprender, tudo tá aí na internet, né? Não vou falar para o cara ir numa biblioteca. Estamos em 2026, né? Então, assim, cara, sou empresário já e quero sair do físico e ir pro digital, ou quero somar o digital na minha companhia, na minha operação. Cara, primeira coisa, converse com empresários que já fazem. Primeira coisa, cara, como é que você faz isso? De onde você compra? Como é que você entrega? Onde você processa o pagamento? Como é que é a tua logística? Entendeu? Que tipo de funcionário tem que contratar para fazer isso? Qual que é a tua agência? Então, assim, cara, por isso que o network é muito importante. Muito importante. Tira a bunda da cadeira, vai para algum evento, vai para São Paulo, sabe? Isso é uma das dicas que eu daria. Mas, cara, tá com pouco tempo, tá assim, com pouca grana, cara, internet, YouTube, como fazer isso? Isso ou aquilo. Né? Assista podcasts do tema, do assunto, né? De e-commerce é o que mais tem muita gente falando sobre isso. E, cara, por fim, ChatGPT, quero abrir uma loja virtual, me faça as perguntas para que eu te responda, para que você me dê uma direção. Entendeu? Pede para o próprio chat te fazer as perguntas, para você começar a responder com o que você sabe ou não sabe, ou acha que sabe, para ele começar a te dar a direção. Então, o próprio chat... Cara, eu tenho uma sala de conselho, não sei se eu te falei isso aí. Não. Cara, como funciona para mim? Eu fui lá, criei uma sala dentro do ChatGPT e coloquei o prompt assim, chat, coloque na mesa do meu conselho Steve Jobs, Elon Musk, Jesus Cristo, Richard Branson, Paulo Coelho, entre vários outros aí que eu gosto, e enfim, né? E para que eles me ajudem a tomar decisões estratégicas da minha vida corporativa.
E aí eu chego lá de manhã, bom dia, conselho, tudo bem? Todo mundo responde. Olá, Rendro, não sei o quê, fala jovem e tal. Augusto Cury, eu coloquei lá também, muito legal. E aí eu faço pergunta, chat, preciso contratar X pessoa. Como vocês, para fazer tal atividade, como vocês escolheriam? Mark Zuckerberg responde dentro da ótica dele, Elon Musk responde dentro da ótica dele, e assim por diante, entendeu? E assim vai. Preciso fazer tal investimento. Quero comprar isso para minha empresa, quero fazer um novo produto. Qual a opinião de vocês? Verifique se isso tem isso, verifique se não é problema fazer aquilo e tudo mais. Então, eu tenho um conselho estratégico com grandes pensadores, tudo que é publicado, livros, bibliografias, vídeos, tudo que tem nessa galera, o ChatGPT tem acesso, transmite e traduz para o meu conselho pessoal. Eles já me conhecem tudo, entendeu? É muito legal, cara. Eu recomendo você fazer isso também, é muito massa. Gostei. Aí você coloca os caras que você venera, que você gosta, que você acredita, que você entende. Por exemplo, eu sei que você gosta muito do professor Clóvis, né? Sim. Pô, coloca o Clóvis na sala, entendeu? Coloca o Pondé, sei lá, coloca a galera aqui, o João Branco, que você fez mentoria, por exemplo, numa sala e faça perguntas retóricas pra galera. Cara, é animal, tá? Mas voltando, gente, cara, empresário, você tem que conversar com o ChatGPT, mas abertamente. Abre em áudio, chat, ó, tô com esse medo aqui, cara. Tô com esse problema aqui, ó, tô com essa ideia aqui, o que você acha? Mas você tem que gastar um tempo. Você tem que ser um bom pesquisador, não adianta. Ou você é um cara muito sortudo que deu uma sacada ali, acertou no gol ali e deu muito certo, ou é bunda na cadeira, tio, não tem muito o que fazer, entendeu? E aí é óbvio que depois disso, né, Alex, se você tem um dinheiro para investir, cara, contrate mentorias, não contra... Cara, curso, gente, fuja de curso, fuja de guru, fuja do cara que sobe no palco e vende muito, porque os caras de palco eles são muito bons de oratória. Sim. Mas você já parou para analisar que o cara que ganha muito dinheiro de verdade na internet, ele não ensina? E quem ensina geralmente não sabe muita coisa. Não fez, né? Não fez. Então é o que eu mais vejo por aí, cara. E aí é uma coisa que a gente já falou sobre isso, né? Que isso aí incomoda um pouco. Poxa, a gente vê tanta gente ruim vendendo cursão aí, ficando milionário, né? E a gente às vezes tem um pouquinho mais de tato, né? Um pouquinho mais de recurso, de chão, né? Para ajudar as empresas e às vezes os bons são anônimos, né? Mas olha assim, cara, se for pra você comprar um cursão aí de 297, de R$ 1.000, cara, é muito melhor você contratar uma mentoria para falar com um especialista. Paga ali 2, 3, 5, 10 mil reais pro cara parar a vida dele e te ouvir e direto no que você precisa, do que você assistir também 20 horas de um curso que o cara tá só ali enrolando no negócio e você vai ficar cansado, porque hoje a gente é ansioso. Vou dizer por mim, cara. É difícil você me pegar hoje em dia assistindo aula de 1 hora de YouTube de curso ali, entendeu? Eu já prefiro... Quanto você cobra? Alex, é 10 mil? É 20 mil? Eu quero você exclusivo para mim por X dias, X horas, eu preciso resolver este problema. Por isso que o mercado de mentoria está crescendo muito. Porque ninguém aguenta mais curso, cara. Essa que é a verdade. A gente tem que ser realista. Entendeu? E ainda mais curso longo. As pessoas querem resolver o problema agora. E as pessoas querem, tipo... Tá, foda-se. Eu quero resolver isso aqui agora. O que precisa fazer? Eu quero... Por isso que o setup da Volt ele funciona muito bem. Porque na nossa plataforma não é o cliente que entra e ele mesmo faz, ele mesmo cria. Nós criamos tudo para ele. E essa foi a grande sacada. Ninguém entra no meu core, na minha plataforma e sai fazendo o site. Todos os projetos da Volt, da Web Thomas em si, é feito pelos nossos profissionais. Então, a garantia de que vai funcionar é muito grande, a estabilidade é muito grande, a chance de dar errado é muito pequena, porque é feito por quem tem propriedade no negócio. Então, tem o seu valor, né? Mas a possibilidade de dar certo é muito maior do que, às vezes, o cara ir sem conhecimento, achar uma plataforminha por aí e sair fazendo. Então, é muito sobre isso, cara. Muito sobre isso. Mas, cara, no final do dia, é muito sobre persistência, né, cara? Muito sobre o cara correr atrás e buscar informação, não ter vergonha, pedir ajuda e correr atrás. Tudo vai do seu nível de consciência, do quanto certo você está em resolver um problema. Que isso, o marketing, se dá aula sobre isso. Sim. Uma coisa eu vou falar assim, quero emagrecer. Uma coisa eu vou falar assim, quero tomar Monjauro. Uma coisa eu vou falar assim, quero uma dieta cetogênica. Entendeu? Então, o meu nível de consciência é muito maior. Entendeu? Então, quanto maior o nível de consciência que eu tenho, mais direcionado está a solução. No final do dia, é Pix. Qual é o teu recurso? Qual é a tua capacidade? Você tem crédito no banco?
você tem costa larga, você tem agiota, você tem pai e mãe, você tem sócio, você tem investidor. É sobre isso, cara. Não tenho nada. Vai à luta, velho. É trabalho. Trabalho, velho. Não tem muito... Porque às vezes a pessoa olha pra gente e fala assim, pô, mas o cara teve sorte. Pô, mas o cara, sei lá. Cara, não tem nada disso, irmão. Não tem nada disso. É um dia depois do outro, pagar o preço, engolir sapo e uma hora o resultado vem, cara. E quando vem é legal, hein? Vou falar pra ti. Mas é isso, cara. Tem segredo. É o trabalho. É o trabalho. E nas redes sociais encontramos o Thomas... Cara, pra me achar, @HendryThomas. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, é volt, VOWT.com.br. A Volt, ela vem da essência da Web Thomas, né? Que é vendas online Web Thomas. A gente constituiu a plataforma Volt. E hoje a gente atende todo o Brasil, cara. Hoje o nosso mercado nem está tão em Cascavel. A gente atende aqui mais indicação, a galera que conhece e tal. Mas a gente está com um mercado muito grande em São Paulo. Lá é outro nível, né? O e-commerce é muito mais rápido, a coisa lá gira muito rápido. A gente tem feito um programa de treinamento interno dentro da plataforma, uma vez por mês. Então, quem quiser conhecer e estar com a gente ali, geralmente no último sábado do mês, a gente está fazendo a Jornada do E-Commerce, que é um evento presencial para 20 pessoas, para ter acesso ao cara, para chamar o cara pelo nome, semelhante àquele que você participou. Sim. A gente mudou alguns conteúdos e tal, onde a gente abre, mostra lojas vendendo ao vivo, mostra a estratégia que a gente está fazendo. A gente, de fato, destrincha mais a parada, menos teoria e mais a mão na massa ali. É um evento, tipo assim, tem que ter perfil para estar com a gente não abre para qualquer um, a gente faz uma pré-seleção ali. Mas se o cara é empresário, se o cara ou não é empresário, mas quer empreender, tem perfil, tem skills mínimas para estar com a gente ali, é um negócio bem interessante. Aqui para nossa cidade é bem diferente o que a gente está fazendo, sabe? E é isso, cara. Rede social, Henry Thomas, Volt E-Commerce no Instagram e volt.com.br, VOWT.com.br para acessar o nosso site. De lá do nosso site tem todos os nossos canais, tem blog, tem nossos cursos gravados também, mas não é cursão, é prático. Ó, clica aqui para fazer isso. Pesquisa aqui para ter essa resposta. Faz isso que você vai ter esse resultado. E mostrando na prática. E é isso. É por isso que dá, tipo... A entrega, né? A entrega. É a entrega. A entrega. Né? Cara, e por fim, a gente tem uma novidade também muito legal. Não anunciei ainda. Estou falando a primeira vez publicamente. Eu vou falar no teu canal, então, para te dar essa moral e agradecer na moral que você está me dando. Anuncio que a partir de 1º de março, Cascavel vai ter um banco digital, um meio de pagamento daqui. Então, nós adquirimos uma franquia de meio de pagamento, muito legal, e a partir de agora nós vamos ofertar para os nossos clientes toda a estrutura de pagamentos. Então, link de pagamento, checkout transparente, retentativa automática, antifraude próprio, Apple Pay. Isso é uma coisa que pouquíssimas plataformas têm. Quando eu vejo que tem Apple Pay, eu já confio. E a gente vai... E nosso, aqui dentro de casa, de Cascavel, um meio de pagamento digital, tanto para e-commerce, tanto para negócio físico que quer mandar link de pagamento, tanto para profissionais liberais que, sei lá, você fez uma consultoria e vai mandar um link de pagamento para o cara. Você pode usar nosso meio de pagamento. Então, por que disso, cara? Porque eu vi uma demanda também muito grande no mercado, né? De golpe, de mau atendimento, taxas abusivas, entre a não aprovação. Sabe quando você tenta comprar num cartão, Sim. Você tem saldo, você tem limite, você fica até constrangido porque a conta não aprova, por causa de antifraude mal calibrado. E eu vejo muitos clientes sofrendo, gastando marketing, propaganda e o cartão não aprova. E aí, fizemos um investimento, a gente está com um grupo muito forte, sócio nosso também, e, cara, está muito legal. É um trabalho muito diferente que a gente está propondo, primeiro para os nossos clientes, para a gente ter um upside do negócio, ter um over-delivery, vamos dizer assim, Sim. de qualidade de atendimento e entrega, e também para quem quiser conhecer o nosso setup de pagamentos, né? Nós estamos lançando a Volt Pay, de Cascavel para o Brasil aí. Negócio que a gente está muito feliz, a gente vai anunciar em breve oficialmente aí o negócio, mas já está rodando os bastidores, já está funcionando. E é isso, obrigado pelo convite e, pô... Eu falei para ele, cara, se deixar a gente conversa a noite inteira, tem assunto, tem coisa para entregar, mas aí também... 10 horas já. 10 horas o Rafa dá algum corte. Dormir. Isso aí vai ser maravilhoso. Queria te agradecer, porque eu sei que a tua agenda é maluca, é insana.
né? Ele, de vez em quando ele consegue sentar e fumar um charutinho, curtir a vida, mas isso são momentos raros da vida. E aí, para você que nos acompanhou, para você que nos acompanha, olha, fica a dica, fica o recado que marketing não é homeopático, o marketing precisa de método, o marketing precisa de estudo, e mais do que nunca, é aquela pílula diária que você tem que tomar, tem que estudar, tem que se exercitar e tem que estar cuidando a todo momento. E aí, claro, né, olhar para o clima, olhar para os cenários e olhar para tudo isso, mas de fato, esse podcast não é para marqueteiro, esse podcast é para você que é empresário, entusiasta de marketing e que quer saber um pouco mais sobre o marketing sério e que te entrega de verdade. Obrigado, espero te encontrar no próximo episódio.